Fala galera, beleza? André Churros aqui de volta. E hoje eu tô trazendo um tema para vocês muito bacana. É claro, aviso, se você não tem mente aberta por esse vídeo aí, cola aqui comigo. Fala galera, beleza? André Churros de volta, hoje com um tema bem bacana. Vou falar hoje para vocês sobre candomblé. Um tema muito polêmico na cultura brasileira por se tratar de uma doutrina religiosa de matriz africana. Entretanto, eu resolvi fazer esse vídeo aqui para desmistificar algumas ideias que se tem e também tirar alguns preconceitos. Então, para você que quer ampliar o seu conhecimento, abrir o seu pensamento para coisas novas e conhecer e não ficar falando por aí bosta, jogando bosta na cara dos outros, eu vou te contar como é que é o candomblé, como ele funciona. Não vou entrar em critérios mais específicos, porque aí demandaria uma série de vídeos para falar do candomblé, mas vou te fazer um apanhado para que você possa entender que doutrina religiosa é essa. Primeiramente, o candomblé é uma doutrina religiosa praticada há mais de 5.000 anos atrás. Vem de África. Na África, quando o homem estava se desenvolvendo e procurando explicações, ele cria os seus mitos. E os mitos iorubás explicavam a existência de tudo. Daí nasce o candomblé. Na África não era chamado de candomblé, veio para o Brasil, né, trazido pelos negros, e aí se tem essa denominação. A palavra candomblé tem duas acepções mais aceitas. A primeira se originaria do quimbundo, candombe, que provavelmente quer dizer dança com atabaques. Atabaques, para quem não sabe, são aqueles instrumentos de percussão que são muito conhecidos como tambor, que são tocados em ilês de candomblé, ou seja, em casas de candomblé. Ou também poderia vir do iorubá, can izondombe, ou seja, pequena casa de negros ou pequena casa de nativos, do iorubá também. Então seria uma junção do quimbundo com iorubá, dando o nome aí na origem, na variação, com a evolução da língua, candomblé, ou seja, dança com atabaques ou pequena casa de negros ou nativos. E o candomblé é uma doutrina que ela vai se disseminar pelo Brasil, em alguns países da América Latina e alguns países da Europa e também em alguns pontos dos Estados Unidos. Entretanto, não se pode confundir candomblé com umbanda. São duas doutrinas diferentes. O candomblé é um conjunto de matrizes religiosas praticadas na África, trazidas pelo Brasil. A umbanda é uma prática religiosa nascida no Brasil. Se quiser, depois eu faço um vídeo explicando a umbanda. Então, quando os negros começaram a sair da África, quando os negros começaram a ser escravizados e trazidos para o Brasil, eles se unificaram. O candomblé praticado não é uma prática só de candomblé, são várias. Por quê? Cada orixá que existe no candomblé, ele era regente de uma tribo, de um país ou de um pequeno lugar. E aí, provavelmente, na união de todos esses negros vindo de Benin, do Congo, da Angola, da Nigéria, se formou aí o candomblé brasileiro, o candomblé professado aqui. Lá na África existem mais de 500 orixás, mais de 500 divindades de candomblé. Aqui no Brasil não. Aqui só algumas vieram na diáspora. Então, lá não tinha essa reverência a tantas divindades. Eles reverenciavam uma divindade só, que na ancestralidade seria a divindade que fundou aquele determinado lugar, aquele país, aquela tribo, aquela nação, e eles cultivavam e cultuavam a essa divindade. Com a mistura desses negros vindos de diversas partes da África, aqui no Brasil a gente tem 16 divindades cultuadas, que são as mais conhecidas, né? Mas na África não, tem vários livros de mitologia iorubá que trazem todas essas divindades. Um ponto legal de você saber do candomblé é que o candomblé está ligado a culto às divindades ligadas à natureza. Não existe no candomblé nenhum tipo de culto obscuro, nenhum tipo de culto à negatividade, nenhum tipo de culto ligado a seres treváticos. Isso não existe no candomblé. Isso é uma invenção do europeu para silenciar o culto africano.
Então criou-se essa ideia, o colonizador cria essa ideia de que era uma religião, que era uma doutrina religiosa ligada a cultos de trevas, de demônios. Não existe em nenhum lugar da mitologia iorubá essas crenças a seres infernais. Não existe nem submundo no candomblé, porque o candomblé entende a existência humana como uma unidade do Orum, que é um mundo espiritual onde os orixás habitam, e o Aie, que é um mundo onde os homens habitam. Quando foi criado, primeiro foi criado o Orum, depois foi criado o Aie, e os dois se unificaram, então eles coexistem num ciclo em que você ora está no Orum, ora está no Aie, ora está no Orum, ora está no Aie. Quando você morre, a sua alma, não existe alma na linguagem iorubá, o que chama é de Ori, Ori significa cabeça, o seu Ori volta para o Orum, para em algum momento ele vir para o Aie novamente, cumprir o que você tem que cumprir. Então essas ideias de inferno não existem, demônios não existem no candomblé. Se algum dia alguém te falar, ah não, porque tem diabo, tem demônio, gente, isso é mentira. Isso é uma forma de descredibilizar a religião de matriz africana. Isso no candomblé não existe de forma alguma, porque as suas divindades estão ligadas à natureza. Estão ligados ao mar, aos rios, à cachoeira, às árvores, aos animais, ao vento, à chuva, aos trovões. Nada disso tem visão demoníaca. Isso é conversa mole para boi dormir. É para descredibilizar uma religião. Ah, mas por quê? Porque temos que lembrar que nessa época a religião dominante era a religião do colonizador. Então tudo aquilo que não era do colonizador era visto como errado. Então se passa essa visão demoníaca do candomblé, mas isso não existe. Nem a questão do negro existia na África. Os africanos não se chamavam de negros, eles eram africanos. Quem deu essa nomenclatura foi o europeu, por conta da cor da pele. Então, olha como a diferença aí de muita coisa que as pessoas falam. A maioria das religiões aí que são professadas no Brasil são religiões maniqueístas, ou seja, são religiões de dualidades, que elas trabalham com o céu e com o inferno, com bom e com mal. Não, o candomblé não trabalha com isso. O candomblé tem a sua crença em o homem é bom e o homem é mal. Certas atitudes que eu posso achar boa podem gerar um mal de alguém. Então, o homem está aqui, ó. A gente não tem isso, ah não, se fizer isso aqui é bom, se fizer isso aqui é mal. Não existe isso no candomblé. O candomblé não é maniqueísta. Ele não trabalha com essa ideia. Ele trabalha com a ideia de qualidades e defeitos, onde que todo mundo tem. E aí, também, os orixás estão envolvidos nisso, que são as divindades. Eles têm características humanas, mas só que eles são personificação dos poderes da natureza. Então, cada orixá vai personificar uma forma da natureza. Isso, provavelmente, era uma forma dos negros explicarem a existência no Aie, ou seja, a existência no mundo terreno. Como que as coisas eram criadas, como que a mata, como que os rios, como que o céu, como que o vento, como é que foi criado. Então, eles, mitologicamente, criam essa ideia de divindades que são humanas. Os orixás, eles sentem raiva, eles sentem amor, eles sentem carinho, eles competem, eles querem poder, assim como os humanos. Eles são um reflexo do homem, mas eles foram criados para nos orientar aqui, para nos aconselhar aqui, por coisas que eles já viveram. Os orixás são os poderes ancestrais do ser humano. Então, por exemplo, se você é de um centro, de um ilê, e que no jogo de búzios seja dito para você que você é de Oxalá, quer dizer que a sua ancestralidade está ligada lá na África com a nação que cultuava o orixá Oxalá. É isso. Não tem nada de mal, não se faz mal no candomblé. Ah, porque eu já vi um lugar que... Gente, isso não é candomblé, é qualquer outra coisa. Porque uma das bases do candomblé é que o que você faz, você vai receber de volta. Há uma força enérgica que o que você fizer, isso volta para você. E não em outro lugar, mas no lugar de onde você vive.
Então, não se pratica nenhuma maldade. As pessoas que levam a sério, e temos que lembrar que existem pessoas que não levam a sério qualquer tipo de doutrina religiosa, não só as de matriz africana, qualquer coisa que você não leva a sério, há uma consequência, né? É física, ação gera reação igual ao oposta. Se você gera o bem volta para você. E é assim que as pessoas que levam a sério o candomblé levam a sua vida. As pessoas do candomblé, elas respeitam a natureza, elas respeitam os animais, elas respeitam a vida, elas respeitam o mundo. Elas não praticam o mal contra o mundo, porque elas sabem que a vivência delas está baseada naquilo. Eu não posso tratar mal o meio ambiente, porque eu estou tratando mal o orixá, eu estou tratando mal o sangue, eu estou tratando mal Oxóssi. Eu não posso sujar o mar, porque eu estou tratando mal a Iemanjá, que é a mãe de todas as cabeças. Eu não posso tratar mal a cachoeira, porque eu estou tratando mal o Oxum. Então a ligação do fiel do candomblé é uma ligação com a natureza. E não com vender alma, beber sangue, nada disso. Isso é coisa inventada pelo colonizador, pelo europeu, para evitar que o negro continuasse com as suas práticas e empurrasse nele a prática do colonizador. A ligação do candomblé é natural. Antes, na África, até os rituais que eram feitos na natureza. Aqueles rituais feitos na natureza eram feitos para agradar os deuses. Aí você pode perguntar, mas eu vejo o despacho, que não sei o quê. Existem várias observações sobre os despachos. Uma delas é que os orixás, eles têm comidas específicas. E essas comidas específicas são dadas para eles como oferenda, para que eles continuem nos abençoando, continuem dando uma vida boa. E também há algumas teses que dizem que os despachos eram feitos nas ruas por conta dos negros fugidos que passavam por ali e acabavam pegando aquela comida para se alimentar enquanto buscavam um abrigo. Mas mesmo assim, a oferta que é feita em forma de comida é para ser abençoado pelos deuses. Como qualquer doutrina religiosa tem a sua forma de oferenda. Mas na mitologia ancestral urubá, a forma que os deuses gostam mais de ser agraciados é com comida. Então a comida deixa os deuses infelizes. Não é um Deus que vai querer ouro, prata, diamante. Não, ele vai querer um padê, um amalá. Eles são agraciados com formas de comida. Mais uma vez, não há essas questões de céu e inferno. Aí você pode me perguntar, poxa, mas e a questão do sacrifício? Então, essa é uma questão muito particular do candomblé, né? Mas, entretanto, há o sacrifício com uma intenção. O candomblessista, ele não junta um bando de animal e sai matando, não é isso. Há uma questão, vamos lembrar que é uma doutrina milenar. Sendo uma doutrina milenar, se a gente for pegar no percurso da história, quase todas as mitologias faziam sacrifícios. Sacrificavam animais para agradar os deuses. O candomblé, como é ancestral, ele mantém uma tradição de ancestralidade nos seus rituais. E coisas como um animal não pode ser sacrificado com dor. Ele tem uma forma certa de ser abatido, de ser doado para os deuses. Nem tudo que está dentro do animal é consumido, é dado. Áreas específicas daquele animal são dados como oferta. E o resto da carne, ela é ofertada para as pessoas que frequentam. O candomblé é uma fraternidade, é uma comunidade. Porque se tem um irmão passando fome, ele é alimentado. Se você for numa festa de candomblé, você vai comer e beber. Nada daquilo dali foi ofertado a orixá nenhum. Porque o que tem que ser feito já foi feito. A carne, como uma carne que você compra no açougue, no abatedouro, é uma carne limpa, muito limpa para evitar doenças, muito bem armazenada e que serve para alimentar a todos. Se você chegar em qualquer casa de candomblé com fome, eles vão te dar comida. Eles não vão te negar comida. Ao contrário de muita coisa que muita gente fala. Não é nada ofertado a ninguém, ao demônio. Gente, isso é pura cabeça fechada. É pensar dentro da caixa, não se abrir. Então, é uma comunidade de humildade, né? As pessoas que levam a sério, elas doam e não pedem nada em troca, porque sabem que a doação é oferta. E se você oferta, você está fazendo bem. E se você está fazendo bem, o bem volta para você.